A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil tem a honra de recebê-los para o evento Hora do Voto. OAB São Paulo recebe candidatos à presidência da República. Destacamos as autoridades que compõem a mesa diretora. Doutor Leonardo Sica, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Excelentíssima doutora Simone Tebet, senadora do Estado do Mato Grosso do Sul e candidata à presidência da República pelo MDB. Doutora Solange de Amorim Coelho, tesoureira da CAASP neste ato, representando a doutora Adriana Galvão, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Doutor Alexandre de Sá Domingues, tesoureiro da OAB São Paulo. Doutor Ricardo Vita Porto, conselheiro seccional e presidente da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo. Doutora Priscila Akemi Beltrame, conselheira seccional e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Doutor Sebastião Boto de Barros Tojal, membro da Comissão de Defesa da Democracia e do Estado de Direito da OAB São Paulo. E doutor Serguei Cobra, advogado e professor universitário. Eles recebem as nossas palmas. Corrigindo o doutor Serguei Cobra, advogado e professor universitário. Para a abertura oficial deste evento, anunciamos o pronunciamento do vice-presidente da OAB São Paulo, doutor Leonardo Sica. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, aquelas que nos acompanham também pelos nossos canais do YouTube. É uma honra, uma satisfação, um orgulho que a OAB hoje possa estar abrindo essa série de debates públicos com os candidatos a presidente da República, com a senadora e advogada Simone Tebet, que com todo carinho atendeu o nosso convite prontamente. Não é? Estou aqui hoje tendo a felicidade de fazer essa abertura, representando a seccional, representando a nossa presidente, Patrícia Vanzolini. Como todos vocês sabem, a OAB não para, ela está na estrada, vindo de Mogi Guaçu. Não é? Senadora, as mulheres têm esse dom de se desdobrar, a senadora bem sabe, chegará para encerrar o evento, se a estrada assim permitir. Não é? Eleições, não é, são um momento de celebração cívica, eleições é o momento máximo da democracia, embora a democracia não se encerre, não se limite, né, ao voto direto. Nós temos aqui reiterado a necessidade sempre de lembrar que democracia não prescinde do Estado de Direito, de defender a democracia com direitos, de defender que, para além do voto e do sufrágio universal, todas as outras franquias democráticas conquistadas pela Constituição de 88, que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, por força do artigo 44 da nossa lei, do nosso Estatuto da Advocacia, temos o dever de defender, precisam ser sempre renovadas. Não é? E nesse momento, a OAB nada mais cumpre sua missão histórica, como fez nos últimos 90 anos, de ser um espaço de debate, de ser um espaço de democracia, de ser um espaço de conversa, de tolerância, e especialmente no momento em que, com preocupação, a gente vê os espaços públicos se esgarçarem, né? Os espaços de debate, de discordância, de divergência, de convergências, ficarem cada vez mais estreitos, mais difíceis de serem ocupados, a gente vem aqui, não é? A OAB vem aqui renovar, não é, a nossa convicção que o nosso papel nesse momento é ser esse espaço. Mesmo que não haja nenhum outro mais, a OAB continuará sendo esse espaço, em que todos podem falar, em que todos podem ser ouvidos, em que todos têm o direito de divergir, de convergir. Então, nós fizemos aqui um convite para todos os candidatos à presidente da República, faremos para os senadores também, e assim, havendo tempo, faremos para os candidatos a governador também, vamos cumprir essa nossa missão com muita alegria, com muita satisfação, e que as eleições, não é, Gustavo Húngaro aqui, meu amigo, a gente está quase ficando nostálgico, né? Eleições voltem a ser um momento de celebração, um momento de festa. Eu cresci na minha cidade, lá em Mogi das Cruzes, senadora, né? Eleição era um momento de festa, eleição era um momento onde as pessoas se abraçavam, onde as pessoas discutiam, onde as pessoas tratavam as suas diferenças, mas sempre foi um momento de festa, um momento de celebração, e hoje em dia a gente vê
um momento de angústia, um momento das famílias, às vezes famílias se desfazendo, né? A gente tem que combater, né, toda essa intolerância, esse radicalismo, e hoje a gente está aqui para fazer isso. Então, muito obrigado a todos aqueles que compareceram, muito obrigado a todos aqueles que se esforçaram para que essa série de debates fosse possível, e vamos adiante, né, que o mais importante agora é ouvir a senadora Simone Tebet. Passo a palavra para o nosso amigo Sergei Cobra, que vai conduzir aqui os debates. Muito obrigado a todos pela presença de novo. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse plenário tão importante para a democracia brasileira. Muito obrigado, excelentíssimo vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, doutor Leonardo Sica, e a todos que estão aqui na mesa, que eu conheço tanto, e gostaria de saudá-los em nome dos advogados e advogadas presentes e a população de um modo geral. Deus prega umas peças interessantes. Eu, que fui candidato a presidente da OAB 2 vezes, imaginei estar nessa mesa em outra condição. Mas não menos honrosa que essa, porque quando você é convidado para ser o mediador, e esse convite é muito honroso, viu, Sica? Muito honroso, porque a OAB sempre foi e deve ser ponta de lança da sociedade brasileira. A OAB, ela não pergunta, ela age. A OAB sai na frente. Então é fundamental resgatarmos esse objetivo máximo de termos esse papel fundamental na democracia e na história. Já dizia Rui Barbosa, eu até separei o trecho de Rui Barbosa, que em todas as nações livres, os advogados se constituem na categoria de cidadãos que mais poder e autoridade têm e exercem perante a sua sociedade. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Então, a honra é imensa. Mediar a democracia, mediar um momento histórico da OAB São Paulo nesse debate que nós estamos promovendo. E quando nós falamos nós, é nós mesmo, porque a OAB é sempre coletiva. Ela é sempre um esforço da coletividade dos advogados. Eu quero fazer algumas considerações antes de passar a palavra rapidamente para a senadora Simone Tebet. A OAB São Paulo convidou todos os candidatos, como disse o nosso vice-presidente, o candidato Ciro Gomes e o candidato Lula, já aceitaram, dos candidatos que foram convidados. O candidato André Janones ainda não respondeu, não é isso, Sica? Desistiu, é verdade, desistiu, é verdade. Desculpe a nossa falha. E o candidato presidente Bolsonaro mandou uma carta cumprimentando a OAB, mas justificando a sua ausência. É bom lembrar que os outros candidatos, ainda que subjúdices ou candidatos que queiram participar desse momento histórico da OAB, venham que serão acolhidos com as portas abertas, porque aqui é a casa da democracia. É com muita honra que eu anuncio a palestra, a sabatina, a fala da candidata Simone Tebet, que é advogada, professora, senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul, candidata à presidência da República pelo MDB. E aqui uma parte, candidata. O fato da senhora ser candidata já é uma vitória por conta da representação da mulher na vida política. A gente sabe que é importante o papel da mulher no maior e mais importante poder, que é o poder político. Então, parabéns à senhora por esse momento que a senhora está vivendo. A Simone Tebet também é professora universitária, especialista em ciência do direito pela Escola Superior de Magistratura e mestra em Direito do Estado pela PUC, em São Paulo. Portanto, da casa, porque é uma colega nossa. E ela terá 45 minutos para a sua explanação inicial do seu plano de governo, vai falar sobre os assuntos que são objeto de importância para nós, dos advogados, a candidata que teve uma participação importante no projeto de criminalização das prerrogativas profissionais, ela vai explicar. E, ao final, 4 perguntas que foram sorteadas, entre 10, que englobam os seguintes temas: igualdade racial, família, direitos humanos, advocacia pública, trabalho, observatório eleitoral e liberdade de imprensa, serão realizadas para a candidata. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra
para a candidata Simone Tebet, a quem eu peço uma salva de palmas no início do seu processo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de, em nome do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, doutor Leonardo Sica, cumprimentar a todos os advogados que se encontram aqui presentes, cumprimentar aqui na ordem do que foi me apresentada a doutora Solange de Amorim Coelho, que é tesoureira, neste ato, representando a doutora Adriana Galvão, doutor Alexandre de Sá Domingues, que é o tesoureiro da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, doutor Ricardo Porto, que também é, além de conselheiro, nosso advogado, doutora Priscila Beltrame, conselheira seccional, doutor Sebastião de Barros Tojal, que é um membro da Comissão de Defesa da Democracia do Estado de Direito da OAB de São Paulo, e agora nosso mediador, doutor Serguei Cobra, que de forma muito carinhosa fez a minha apresentação. Começar as minhas breves palavras, já dizendo que serão breves, porque eu não utilizarei os 45 minutos. Acredito que o que nós temos que dizer, nós podemos dizer em bem menos tempo e deixar para os debates e para as perguntas mais tempo, se os senhores ou as senhoras também quiserem, quebrando o protocolo, fazer alguma pergunta além das que forem sorteadas. Serei breve nas respostas, para me informar que são apenas 4, até para que os senhores e as senhoras possam interagir e fazer as perguntas que acharem necessárias. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, especialmente quando fui abordada logo que subi no elevador por 2 jovens. 2 jovens, sendo um deles que já está no banco das universidades fazendo direito. E eu tive a oportunidade de relembrar meus tempos de faculdade. Quero dizer que, quando eu entro numa ordem dos advogados, em qualquer seccional, eu me sinto em casa. Afinal, eu sou advogada e fui professora de Direito Público por 12 anos. A minha verdadeira vocação é sala de aula. Então, eu começo dizendo que eu estou política. Eu sou advogada e professora com muito orgulho. E, por conta disso, tenho que dizer às senhoras e senhores que o fato de estar hoje candidata à presidência da República se deve muito ao fato de eu ter escolhido, entre tantas nobres profissões, entre tantas ciências, a do direito, entre tantas profissões, a advocacia. Porque em cada traço de cada conduta que haja ou agi, desde lá atrás, quando comecei como deputada estadual, depois como a primeira prefeita da minha cidade natal, reeleita prefeita, depois como a primeira mulher vice-governadora, e agora como senadora da República, cada traço desenhado da minha vida política eu faço sob a égide da Constituição Federal, daquilo que aprendi dentro da sala de aula como aluna de direito, portanto, dentro dos princípios maiores que aprendemos, e agora vocês, os senhores, como advogados, no dia a dia, cumprem e exercem. Eu fiz aqui um breve histórico, e pincelei apenas algumas linhas mestres, para dizer que nunca imaginei, depois de 35 anos de tanta luta, estarmos diante de tantos retrocessos. E é importante nós dizermos isso nesta casa, porque é uma casa cuja história foi e é escrita na luta da defesa por democracia. Aqui foi dito pelo Serguei, né? Nós não somos perguntados, nós respondemos de imediato. Não há uma reação, há uma ação direta do direito da advocacia quando nós estamos diante de ameaças, como recentemente, nos últimos anos, estamos com ameaças constantes e diárias do Estado Democrático de Direito. Então, esta é a casa que, historicamente, sempre defendeu e defende a democracia, que é o principal pilar para que possamos viver numa sociedade justa, fraterna e igualitária. Então, estamos aqui todos para defender o Estado Democrático de Direito. E começo a dizer que a minha candidatura tem esse propósito. Quando o campo democrático foi chamado justamente porque estamos diante de uma polarização ideológica que está levando o Brasil para o abismo. Não estamos colocando na mesma balança, não estamos discutindo candidaturas, estamos apenas
constatando que quando o centro democrático ele se omite, ele permite que toda sorte de autoritarismo de excesso prevaleça. E o campo democrático, através do MDB, do PSDB, do Cidadania e do Podemos, entendeu a importância de uma candidatura de centro para dizer que Brasil nós queremos e para quem queremos esse Brasil. É isto e este o verdadeiro propósito da nossa candidatura. Portanto, antes de falar dos nossos eixos, dos eixos que norteiam o nosso programa de governo, estou aqui para dizer, ao lado dos senhores e das senhoras, que o nosso propósito é o mesmo. O pilar essencial, estamos aqui para defender a democracia, o Estado Democrático de Direito e tudo isso, e tudo o que significa. Um Estado em que nós todos estamos submissos à legislação. O poder vem do povo e dele emana. Somos apenas meros representantes. Nós temos que ser servos enquanto autoridades públicas da Carta Magna. Ela que dita, através daquilo que foi escrito pelo poder constituinte, eleito naquele momento por um povo que sabia que estava elegendo representantes para construir a verdadeira carta, a Bíblia cívica do Brasil, nós todos devemos submissão a ela. E ela diz que o poder vem do povo, nós somos representantes, que o que prevalece é a democracia, que o prevalece é a vontade absoluta do voto nas urnas. E eu quero dizer, para encerrar esse meu preâmbulo, ouvindo aqui o que Leonardo e Serguei falaram, eu fiquei pensando, como cidadã eu sou uma soldada da democracia. Como advogada, eu sou uma guardiã. E como candidata à presidência da República, eu sou um escudo. Eu estou pronta para defender, sobre qualquer hipótese, a democracia, a paz no processo eleitoral, o combate à fake news, a defesa das urnas eletrônicas e o resultado das urnas, seja ele ou sejam eles quais forem. Bom, eu gostaria aqui de apenas mencionar a doutora Patrícia, afinal é a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados da seção de São Paulo, sei que ela está chegando em breve, porque para mim também é uma alegria muito grande saber que pela primeira vez uma mulher preside a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sei o quanto é difícil para nós mulheres galgar espaços de poder. Que bom que hoje nós temos nossos companheiros, filhos e companheiros, maridos e uma classe política que hoje enxerga a importância da mulher ao lado dos homens. Eu mesmo tive várias primeiras vezes dentro do Senado Federal e nunca foi fácil. Mas eu sempre digo que coragem não nos falta. Às vezes falta força. A força, a gente, quando vai levantar da cama, a gente se cerca segurando a mão de Deus, olhando para o lado e vendo quantas pessoas estão passando necessidade, fala, é preciso levantar, é preciso agir, é preciso proteger. Então, com coragem, eu faço aqui, por saber o quanto é difícil, eu que tive que enfrentar pela primeira vez, em 198 anos de história, uma candidatura à presidência do Senado, fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado contra ali um orçamento secreto. Eu que fui a primeira a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, por onde passam os principais projetos, emendas constitucionais, e ali tive a oportunidade de relatar vários projetos de interesse da ordem, da nossa ordem dos advogados. Eu sei o quanto é difícil, mas sei, acima de tudo, o quanto é importante. Uma democracia ela só se sustenta na pluralidade. É essa pluralidade que é a cara do Brasil. A cara do Brasil é a sua diversidade. Nós somos diversos por natureza, e essa é a nossa grande beleza. O que nos envergonha é a nossa desigualdade. Nós vivemos um dos países mais desiguais do mundo. E o problema é que ele não é uma desigualdade única, é uma desigualdade social que tem na transversalidade a desigualdade de gênero, a desigualdade de cor, né, de orientação sexual, a desigualdade regional, onde o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste, que é da minha região, tem situações ainda mais confortáveis e privilegiadas que estados como o Norte e do Nordeste. Então, essa desigualdade, que é a principal missão de qualquer homem público, combater, esta talvez seja a maior dificuldade que nós temos que enfrentar. Então, quando eu falo aqui da doutora Patrícia, eu disse isso apenas para lembrar de uma outra mulher que, no mês de agosto do ano de 1980, na Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, ao abrir um envelope, perdeu a sua vida por uma bomba que foi endereçada
para o presidente da Ordem. Na realidade, aquela bomba, né, doutora Lida Monteiro, senhora Lida Monteiro, aquela bomba, na realidade, não era uma bomba para atingir a Ordem, era uma bomba para atingir a democracia. E como tantas bombas diárias estão sendo implodidas dia a dia, né, aos pouquinhos, através de fake news, através de mentiras, através de ataques às instituições democráticas, à imprensa livre, a instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, aos poucos estão tentando denegrir, diminuir e acabar com a democracia brasileira. Mas estamos aqui para falar do nosso programa de governo. E eu tenho para dizer que o nosso campo democrático tem como principal missão pacificar o Brasil. O Brasil só terá condições de voltar a crescer e gerar emprego se nós pacificarmos o Brasil e unirmos o Brasil em torno dos mesmos objetivos. A nossa candidatura, a candidatura do campo democrático, ela se propõe a isso, a pacificar o Brasil, a fazer uma política através do diálogo, da moderação, do equilíbrio, entendendo e enxergando as diferenças e incluindo a todos, e através de uma ampla política de união. O Brasil precisa voltar a se unir. Sem isso, nós não teremos paz. O Brasil não volta a crescer, não gera emprego e não gera renda para a nossa população. Por isso que o primeiro eixo do nosso programa de governo é a agenda social. Nada é mais importante do que isso. Erradicar a miséria. E quando eu digo erradicar a miséria, é erradicar mesmo. Diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade social, mas erradicar a miséria. Ninguém, absolutamente ninguém pode passar fome no Brasil. Um país que alimenta 800 milhões de pessoas no planeta Terra não tem a capacidade de alimentar seus filhos. Eu fiz um compromisso e um juramento, que eu posso não cumprir todos os demais, mas esse eu farei. Se eu for eleita presidente da República, a partir de janeiro do ano que vem, nenhuma criança dorme com fome no Brasil. Nenhuma criança dorme com fome no Brasil. Porque é possível e dinheiro tem. Hoje ele só vai pelos devãos da corrupção, do orçamento secreto, da falta de transparência, num país que arrecada muito e arrecada mal, que cobra tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas não sabe o que faz, e seu povo não sabe o que faz com o dinheiro arrecadado. Portanto, a agenda social, na premissa de termos uma ação imediata de erradicar a miséria, diminuir a pobreza e a desigualdade social, é a prioridade número 1 do nosso governo. É claro que, para isso, nós precisamos de uma medida também emergencial. A transferência de renda permanente, ela veio para ficar. Mas ela veio para ficar com condicionantes, não do jeito que está aí, sem nenhum critério. O piso de R$600 é uma realidade que não tem mais como se voltar atrás. Para aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, miseráveis, R$600 para uma família mal dá para se alimentar. Mas é óbvio que tem que ter foco. É óbvio que temos que fazer uma peneira. Só o ano passado, o ano retrasado, 35 mil beneficiários que ganharam o Auxílio Brasil estavam mortos. Então, alguma coisa há de muito errado. Mas é mais do que isso. É um cadastro único, vinculado aos municípios, que é quem conhece a realidade dos assistentes sociais, olhando o que está acontecendo dentro daquela casa. É assistente social vendo se ali tem pedofilia, se tem violência contra a mulher, se a criança está vacinada, se ela está dentro da escola. Essas são as condicionantes para que a gente possa entregar esse auxílio e essa transferência de renda. Mas também com uma porta de saída. Que esses jovens que estejam incluídos dentro dessa família, que esta mãe e esse trabalhador sejam inseridos no mercado de trabalho, numa ampla frente de qualificação do poder público com a iniciativa privada. Serão os nossos parceiros para qualificar a mulher, o trabalhador e o jovem. Paralelo a isso, está na hora de parar de enxugar gelo. Está na hora de construirmos o futuro a partir do presente. E nós, quando falamos de futuro, nós estamos falando de crianças. Quando nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de jovens. Se o governo passado, que ficou 4 mandatos, 15 anos, tivesse feito o dever de casa, e o atual governo tivesse focado na educação dos nossos filhos, nós já teríamos uma geração de verdadeiros cidadãos. Infelizmente, não é isso que acontece. E aqui não tem como eu não falar como professora que sou. Como professora que sou e sei que temos que parar com essa balela de querer empurrar para estados e municípios a responsabilidade do ensino infantil e do ensino fundamental. Não é isso que quis dizer a Constituição. Vamos parar de interpretar literalmente a nossa Carta Magna, interpretar à luz da justiça social. O que diz a Constituição? Sim, é responsabilidade da União coordenar
os trabalhos e tomar conta do serviço da educação universitária, formar os nossos professores, e até isso está fazendo mal. E a responsabilidade dos estados do ensino médio e dos municípios do ensino fundamental e ensino infantil. Mas não é uma responsabilidade única desses entes. Ela é uma responsabilidade solidária. Eu estou usando o termo solidária no sentido político da palavra, solidária no sentido de solidariedade. Um ente dando a mão para o outro e fazendo o dever de casa. Nós temos tudo para sermos a maior potência do mundo. Basta cuidarmos dos nossos filhos e colocar toda criança e todo jovem dentro de uma escola de qualidade. Este é o segundo compromisso inarredável da nossa gestão. E, para isso, nós vamos estar cuidando, junto com os municípios, da nossa creche, da nossa primeira infância, da pré-escola, do fundamental e do ensino médio, para não estender nas duas pontas. No ensino infantil, garantir, concluir as obras inacabadas, as creches e as escolas, que são mais de 2.000 paralisadas nos estados e nos municípios. E, com isso, ajudar financeiramente os nossos municípios a colocar todas as nossas crianças, especialmente a partir dos 3 anos de idade, na pré-escola. No ensino médio, regulamentar e implantar a reforma do ensino médio que foi aprovada pelo governo Temer. O que diz essa reforma? O jovem tem que ter autonomia, senão ele sai da escola. Ele precisa se sentir integrado dentro da escola. Ele precisa ter conectividade 5G, um tablet, e ele, além do português e da matemática, as disciplinas básicas, ele tem que dizer o que ele quer estudar. Uma escola técnica que já encaminha para o curso profissionalizante ou para o ensino universitário. Se nós cumprirmos essas duas metas, nós estaremos já garantindo daqui 10 anos para o Brasil, um outro Brasil, entregando para o Brasil um verdadeiro Brasil que vai conseguir garantir justiça social. O segundo eixo é o eixo da economia verde. Ou o Brasil entende de uma vez por toda que tem uma grande responsabilidade por aplicar e por ter a maior floresta tropical do mundo e vários biomas que precisam ser preservados, ou nós ficaremos para trás. Toda a política exterior, todo o mercado exterior fechará as portas para o Brasil. Já somos pária internacional. E vamos parar com essa dicotomia, com essa coisa de que é uma coisa ou outra. É agronegócio e meio ambiente. É agroindústria e meio ambiente. É indústria e meio ambiente. Setor de serviços e comércio e meio ambiente. As duas coisas convivem perfeitamente. Aliás, uma depende da outra. Eu venho do Centro-Oeste. Eu venho do agronegócio. A falta de chuva, porque 1/3 das chuvas que chegam no sul do Brasil vem da Amazônia Legal. A falta de chuva da Amazônia fez com que nos últimos 2 anos nós perdêssemos 60 bilhões de reais em safra. É menos produtividade, é menos grãos sendo produzidos, eles chegam mais caros no supermercado e na mesa do trabalhador brasileiro. Então, é possível termos o selo verde. É possível garantir o desenvolvimento sustentável. E o agro já faz isso. O que nós temos apenas que fazer é garantir que os órgãos de fiscalização e controle estejam nos biomas brasileiros protegendo. E deixar muito claro que o agronegócio brasileiro não é vilão. Ele nos protege, ele nos coloca alimento na mesa. Mas que grileiros, mineradores ilegais, invasores de áreas públicas têm que ser criminalizados nas penas do Código para que possam ser exemplos, para que nós possamos fazer o dever de casa e mostrar para o mundo que nós não somos pária internacional. Dentro desse aspecto ainda da economia verde, nós precisamos lembrar que nós temos um ministério fundamental que vai conseguir vender a imagem positiva do Brasil, que é o Ministério das Relações Exteriores. É um ministério esquecido, mas um ministério extremamente necessário. E vai ser técnico, e vai ter nomeação de embaixador, porque o Ministério das Relações Exteriores é um ministério de muita responsabilidade, que não pode ter viés político, muito menos ideológico. Nosso terceiro eixo, governo inclusivo. Tenho aqui a honra, já indo aqui mais para o final, já estou terminando a minha fala, eu tenho a honra de dizer que nós somos, num momento histórico,
Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos uma chapa de grandes partidos como MDB e PSDB, Cidadania e Podemos, que escolheu uma chapa 100% feminina. Mas é mais do que feminina, ela é inclusiva. Nós escolhemos como nossa candidata à vice-presidência da República a senadora aqui de São Paulo, Mara Gabrilli, que representa a inclusão num Brasil que precisa voltar a ouvir que este país é de todos, não só das maiorias. Mas esse Brasil é o Brasil dos negros, é o Brasil das pessoas com deficiência, é o Brasil que tem uma orientação sexual, seja ela qual for, que é um direito dela escolher, é um país que não escolhe, que não vê a situação, a religião que tenha ou que não tenha um cidadão, porque é um Brasil de todos. Então, o nosso governo é um governo, vai ser um governo inclusivo. Não vou me delongar sobre esse tema, mas gostaria de passar apenas um ponto. A primeira medida que eu disse que faria e que farei como presidente da República, nosso ministério será paritário, 50% homens e 50% mulheres, e vai ter negros, porque essa é a diversidade, esta é a cara do povo brasileiro. E assim nós sabemos que conseguiremos entregar um Brasil de qualidade, com serviços públicos eficientes para todos. Ainda em relação a esse governo inclusivo, nós teremos uma política nacional de equidade étnico-racial. Nós vamos estar combatendo todos os dias o racismo estrutural e o racismo institucional no Brasil. Não vou me delongar em relação a esse governo inclusivo, porque a gente poderia aqui falar bastante sobre a defesa dos direitos humanos, mas indo já para o quarto e último, é o governo participativo. Um governo que é parceiro da iniciativa privada. Não é possível nós colocarmos dinheiro público naquilo que a iniciativa privada faz tão bem. A responsabilidade do governo federal é com saúde, educação, segurança pública e algumas obras de infraestrutura. O resto nós temos condições de colocar em parceria público-privada ou diretamente na mão da iniciativa privada sobre os olhares, sobre a fiscalização, sobre o controle do governo federal, na mão da iniciativa privada. E é só assim que nós conseguiremos atacar definitivamente o problema do crescimento no Brasil e diminuir o número de desempregados e de pessoas que estão na informalidade. Dou apenas um exemplo, que é na área de logística. Nós temos um Brasil de tamanho continental. Não tem sentido dependermos tanto do sistema rodoviário. Nós temos condições de rasgar esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, de ferrovias. Portos, aeroportos, cabotagem, nós temos os maiores rios do mundo. Nós temos condições, de, através de parcerias público-privadas, de concessões, de leilões muito bem elaborados, que tenham regras claras, que não afugentem o investidor privado, como foi feito no passado, e por isso que há mais de 15 anos se tenta fazer leilões e eles dão desertos, porque colocam tantas amarras nos editais, que é como se tratasse a iniciativa privada como adversário. Não, eles têm que vir como parceiros. Eles só precisam duas coisas: entregar um serviço de qualidade com preços módicos, preços razoáveis, porque quem vai pagar o pedágio, quem vai pagar por esse serviço é a sociedade brasileira. Essas duas únicas regras e exigências. Eu dou um exemplo no setor ferroviário, só para a gente ser prático e ver a importância dessas parcerias. Existem hoje no Ministério mais ou menos algo em torno de 40 projetos de ferrovias no Brasil. Alguns de 50 quilômetros, outros de mais de 500 quilômetros para saírem do papel. Se nós pegarmos apenas metade, se ficarmos com 23 projetos que eles dizem que são considerados filé mignon nesse setor, nós estamos falando nos próximos 5, 6 anos, a partir de agora, de gerar 2,5 milhões de empregos no Brasil. 100 bilhões de investimentos no Brasil. Só para, em termos comparativos, nós temos um pouco mais que isso só, que sobra do orçamento da União como receita discricionária livre para que o presidente da República possa utilizar onde quiser, com uma única medida, que é garantir leilões de ferrovias no Brasil. Vou parando por aqui em relação aos eixos, porque, como disse, eu acho que o momento é de interação, quero ouvi-los, né? Estou pronta para o debate, mas para dizer aqui da nossa missão.
É possível fazer diferente, é preciso fazer diferente e nós vamos fazer diferente. Basta ter vontade política, coragem, amor ao Brasil, espírito público e ética, respeito com o dinheiro público, respeito com as reais necessidades do nosso povo, estabelecer prioridades muito claras e metas, estabelecer, mirar e seguir em frente. É disso que o Brasil está precisando. Eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês me dão. Como eu disse, me sinto em casa, até porque eu nunca saí dela. De alguma forma, se hoje cheguei onde cheguei, é porque tudo o que faço com aquilo que aprendi na minha vida. Nos bancos da universidade, quando fui estudar lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no que aprendi no mestrado aqui em São Paulo. No dia a dia, procuro trazer para a minha vida, trouxe para a minha vida e procuro trazer para a minha vida os ensinamentos que o direito me ensinou. E eu encerro apenas dizendo que, quando fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu sempre fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, eu era muito procurada pela Ordem dos Advogados, com muita honra. E nós tivemos a oportunidade de fazer algumas relatorias, então quero apenas citar, dentre tantas, algumas que viraram lei, muito rapidamente. Há uma lei de 2016, e que nós relatamos, dos direitos para as mães advogadas, garantindo as gestantes, lactantes advogadas e advogados pais, monoparentais, os benefícios de suspensão de prazos processuais na gestação, quando estavam, ou mesmo amamentando, ou mesmo quando adotavam, prioridade na ordem de sustentação oral, local adequado para atendimento. O segundo, que também relatamos, é lei desde de agosto de 2018, a implementação do diário eletrônico da OAB, que eu sei que agiliza e diminui os custos da própria ordem, eu também relatei. Relatamos também a lei de outubro de 2018, já virou lei, em outubro de 2018, os honorários advocatícios da Justiça do Trabalho, porque vocês se lembram que era vedado receber os honorários com os ônus da sucumbência, agora não mais. Também, vou parando por aqui, mas a contagem de prazos processuais em dias úteis nos juizados especiais, para qualquer ato processual, inclusive de interposição de recurso, a lei era omissa, então havia necessidade de esclarecimento. E, por fim, eu relatei, e com isso fez com que se agilizasse, Serguei falou a respeito disso, né, em relação ao projeto da criminalização da violação das prerrogativas dos advogados, tive o privilégio de relatar no Senado Federal também. Então, é isso. É possível fazer diferente, é possível governar com sensibilidade social, é possível e é preciso governar com tolerância, com diálogo, com amor, com espírito público e com transparência e respeito à coisa pública. Muito obrigada, eu fico à disposição agora para qualquer questionamento. Cumprimento a candidata Simone Tebet pelas suas declarações, pela sua fala. Eu acho que nós vivemos tempos difíceis e, como disse o Leonardo Sica, nossa missão da OAB é trazer realmente uma motivação diferente e extra para a nossa população que entende a OAB como algo diferente. Aqui não é a casa política da política partidária. Nós temos uma energia diferente, uma forma diferente, até de quebrar alguns protocolos. E o Sica falou em missão, e a nossa missão é trazer uma certa efervescência com responsabilidade ao debate político. Por isso que eu levantei, cumprimentei a candidata, dei parabéns, bati palma. Os senhores e as senhoras presenciaram no TSE, as pessoas estão sendo vigiadas até quem bate palma. Então, hoje em dia, as pessoas estão confundindo ideias, ideologias com bons modos, com educação, que tem tudo a ver com a violência que nós estamos vivenciando. Então, nós aqui, e aí me permita, senhor vice-presidente, quebrar um pouco o protocolo, eu tenho aqui o direito a uma pergunta como mediador, e o bom de ser mediador é isso, que você vai direcionando um pouco, eu já faço as outras perguntas, porque eu quero ficar no capítulo da justiça, afinal de contas estamos aqui numa comunidade jurídica, e para nós o judiciário é o maior e mais importante poder de Estado, com todo o respeito ao executivo e legislativo, aliás, poder do qual nós, advogados, somos partes essenciais, e as pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. Então, candidata, a senhora falou em coragem, e eu cito aqui o Raimundo Pascoal Barbosa, que foi presidente da OAB, que dizia que advogado tem que ter coragem, se souber ler e escrever, ajuda.
tamanha dificuldade que é advogar. E eu, fazendo uma pergunta um pouco mais intimista, eu lembro que a senhora é filha do senador Ramos Tebet, que teve uma história na Comissão de Constituição e Justiça, junto com a minha mãe, a Zulaye Cobra, que também ambos foram responsáveis pela formação do Conselho Nacional de Justiça, que é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira, mas que tem sido solapado, tem sido diminuído, não só por emendas constitucionais, mas pelas próprias atitudes do Poder Judiciário. E a minha pergunta, já entrando na pergunta, ontem o Tribunal de Justiça condenou com pena de remoção compulsória, que na prática é mandar para outra comarca, um juiz que em algumas audiências se referiu a réus, a pessoas, a advogados com agressividade, dizendo assim, abre aspas, não sei nem como é que existe uma lei Maria da Penha. E falando com o jurisdicionado que lá estava, a senhora é nova e bonita, entre aspas, vai arrumar um namorado novo, logo logo que vai ficar na sua casa e o trouxão do seu ex-marido ainda vai pagar alimentos. Como é que a senhora vê, eu sei que a pergunta é um pouco mais ampla, o papel do Poder Judiciário na dinâmica, caso a senhora chegue à presidência da República, como é que vai ser essa relação com o Judiciário, que está tão tensa hoje, mas em especial no que se refere a repensar as hipóteses de pena disciplinar para autoridades que violam prerrogativas dos advogados, que não têm nenhum tipo de controle e que acabam destruindo a nossa malha da democracia. Porque, afinal de contas, se tem erros no Executivo e no Legislativo, os juízes e promotores também têm que passar por algum tipo de controle social. Obrigada, Sergei. Eu só chamo de Serguei em homenagem ao cantor, né? Ao compositor, Sergei. Vamos começar dizendo que, repetindo um pouco o que eu disse ali, acho que o grande papel hoje do próximo presidente da República, espero ser eu, é restaurar a harmonia entre os poderes. Democracia também é isso. Então, a gente tem que tratar esse assunto, obviamente, com muita moderação, mas, obviamente, com coragem. É preciso, antes, respeitar todos os poderes, mas saber que todos os poderes, a harmonia e independência dos poderes significa também fiscalização e controle. Um poder controlando o outro dentro dos limites da Constituição. Daí passa também por uma questão de estar sancionando, e isso já posso te adiantar, estarei sancionando qualquer medida, qualquer lei aprovada pelo Congresso Nacional que, de alguma forma, restrinja excessos de integrantes de qualquer autoridade, de qualquer poder no Brasil, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, seja do próprio Poder Judiciário. Quando você traz essa questão, eu não tenho como não falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente tem visto muito, e está ficando cada vez mais comum, fruto, inclusive, desse acirramento ideológico, fruto do mau exemplo dado pelo presidente da República, que discrimina, que, com todo respeito, faz misoginia e que estimula, pelo mau exemplo, que outras autoridades se sintam no direito de tirar os seus monstros, né, do armário. Não era comum antes nós vermos esse tipo de conduta da magistratura, que dirá, né, do cidadão comum também. Então, hoje você tem, através das redes sociais, do mau exemplo do presidente da República, todo o estímulo para que isso aconteça. Eu acho que, se eu pudesse resumir do que eu faria, a primeira coisa o que eu diria para vocês, assim, o que vocês vão fazer? Escolhe uma mulher presidente da República, a gente resolve, vamos trocar o presidente da República, a gente resolve isso. Começa por aí, né? Porque aí nós vamos dar, através do exemplo, através da moderação. O Sergei sabe que fez uma pergunta complicada e difícil nesse momento. A gente tem que ter, através do diálogo, da moderação e do equilíbrio. Esse é o meu perfil. Eu sempre fui uma pessoa de centro, não de centrão, porque eu nunca recebi um tostão do orçamento secreto. Aliás, fui vítima dele. Perdi a eleição por causa disso. Mas eu sempre fui uma pessoa de centro. Então, através da moderação, do equilíbrio, do diálogo, nós temos condições de fazer com que os poderes voltem a ser harmônicos. E sim, você tem toda a razão em relação ao Conselho Nacional de Justiça. Ele foi feito para outra coisa. Ele foi feito para fiscalizar, ele foi feito para controlar, ele foi feito para punir, né, os seus.
E a gente vê muito constantemente, eu fui a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher no Congresso Nacional, e que não faltou foi manifestações das parlamentares contra esse tipo de conduta. Meninas sendo moças nos processos judiciais de crimes contra a honra, sendo, pelo próprio magistrado, que é pior, né, sendo humilhadas, de repente, por algum membro e pelo Ministério Público, e em nenhum momento tendo uma conduta, uma fala mais contundente da magistratura. Então, é reconstruir. A reconstrução do país passa por trazermos de novo para a presidência da República a candidatura de centro. E no que se refere à legislação, porque é através da lei que nós temos condições de rever, inclusive, a organização do Conselho Nacional de Justiça, da organização do CNMP também, do Conselho Nacional do Ministério Público, através de lei, o compromisso de um presidente da República ou de uma presidente da República é dizer o seguinte: dentro dos limites da Constituição, é sancionar. Os órgãos de fiscalização e controle, não só do Judiciário, mas do Executivo e do Legislativo, precisam efetivamente funcionar. Obrigado, candidata, pela resposta. Além de advogado criminalista há 27 anos, eu tenho também um programa na Rádio Cultura. Então, eu sou jornalista há 2 anos. Então, quando o candidato, um entrevistador, fala que a pergunta é difícil, a gente fica lisonjeado. Mas é assim mesmo. A Solange Amorim e o Alexandre Domingues, que são diretores aqui da casa, já me conhecem. Eu sou de quebrar um pouco os protocolos. O advogado adora, né, fazer alguma coisa mais própria, autoral. Então, mas eu só tenho a agradecer. Você me permitiu concluir, dizendo onde está o verdadeiro problema do Brasil e qual é a solução. Sim, verdade. Eu vou passar a palavra para o advogado Sebastião Tojal, que também gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Bem, meu bom dia a todos. Eminente senadora, com enorme satisfação que eu recebi o convite para estar com a senhora por essas poucas horas ao longo desta manhã. A minha pergunta trai um pouco o meu papel dentro da ordem hoje. Eu faço parte justamente da Comissão de Defesa da Democracia e do Estado de Direito. Portanto, é uma comissão com viés muito institucional, né? E nessa medida, eu penso o seguinte: a senhora é candidata a presidente da República. O presidencialismo no Brasil, ele tem uma trajetória que vai de um viés, eu diria, imperial, quando o presidente podia tudo, não é? E evoluiu para um presidencialismo que prometeu ser de coalizão e se transformou de verdade num presidencialismo de cooptação. Quer dizer, muito certamente, um dos grandes problemas a afligir o país hoje está exatamente no regime político, não é? Onde a presidência da República ela acaba, por definição, necessitando governar com o parlamento. O que ocorre, no entanto, é que as relações que se produzem entre os poderes, e a história recente deste país mostra com muita nitidez isso, essas relações descambaram para uma enorme promiscuidade. Então, a minha pergunta vai justamente nesse sentido: como a senhora enxerga o exercício da presidência, vindo a receber o mandato, não é, por vontade popular, e especificamente, como a senhora pretende efetivamente resgatar um presidencialismo de coalizão, não é, que traga respeito mútuo institucional, não é, e que fuja desse ambiente absolutamente, como eu dizia, promíscuo que se produziu e de vários anos para cá. Enfim, é essa a indagação que eu lhe faço. Bom, tem um pouco a ver com o que eu comentei do perfil do que significa a nossa candidatura, né? O que significaria ou significará uma candidatura e uma presidência de centro. Nós dependemos do Poder Legislativo, Executivo e Legislativo trabalharem de forma harmônica, mas o presidencialismo no Brasil, ao longo do tempo, ele foi se perdendo na sua construção, porque nós cometemos um erro lá atrás que hoje estamos pagando muito caro. Eu sempre fui a favor da reeleição.
Eu mesmo fui reeleita prefeita da minha cidade. Hoje eu sei que o maior problema no Brasil é a reeleição. A reeleição ela faz com que o chefe do executivo assuma no primeiro dia e já pense o que precisa fazer para se manter por 8 anos. E aí ele dá margem à sorte de todas as negociatas, a fazer tudo que não atende o interesse público, mas o interesse eleitoral e eleitoreiro para se permanecer. Vamos lembrar do mensalão, que comprou consciências, pagando mesadas para parlamentares, para poder não só aprovar os projetos que queria, muitas vezes nem sempre com interesse público, projetos nem sempre relevantes, mas também para garantir a governabilidade à base do pagamento de mesada, portanto, do dinheiro público. O mensalão foi descoberto, se inventou o petrolão, quase quebramos a maior estatal brasileira, que é a Petrobras, inclusive com participação direta do meu partido. É preciso fazer meia-culpa em relação a isso. Não tive a participação eu, mas meu partido também. E quando descoberto o petrolão, a história mostra, esse atual governo se cerca do orçamento secreto. Repito, comprando consciências. Os valores são estratosféricos. Falava-se em 160 milhões no mensalão, fala-se só num único caso de devolução de 2 bi, um pouco mais de 2 bi, de uma única empresa no petrolão. E agora, no orçamento secreto, nós estamos falando anualmente nas barbas da justiça, nas barbas da população brasileira, assim, sem nenhum escrúpulo, com toda a cara de pau. Nós estamos falando de algo em torno de 19 bilhões por ano, comandados por meia dúzia de parlamentares que ditam regras, distribuem esse dinheiro, fala para onde ele vai, para onde ele não vai, para comprar a presidência da Câmara, a presidência do Senado, para também comprar apoio para o governo federal e, com base nisso, entregar recursos públicos para os seus currais eleitorais para garantir a reeleição, não só do Executivo, mas também do Legislativo, contra tudo o que dispõe, não só a Constituição, mas a verdadeira democracia representativa, que é o direito do eleitor, não só votar de forma autônoma e livre nas urnas, mas também os candidatos terem paridade de armas, ou seja, os candidatos terem igualdade de competição. Não é isso que vai acontecer nessa eleição. Portanto, nesse aspecto, eu acho que a eleição, nós teremos uma das eleições onde vai haver menor renovação no Congresso Nacional. E se eu pudesse responder numa única palavra, é substituir o presidencialismo de coalizão por um presidencialismo de conciliação. Está na hora da política brasileira se conciliar com ela mesma e de se conciliar com o povo. O que a gente menos tem hoje são jovens querendo entrar na vida pública ou participar da vida pública ou querer votar, porque acham que política é a mesma coisa. É pelo exemplo. Como a gente resolve isso? Tendo governo ético. Por quê? Quando é que aconteceu o mensalão, o petrolão e o orçamento secreto? Quando o chefe do executivo é pego em alguma denúncia de corrupção. Quando ele é pego em alguma denúncia de corrupção, ele precisa, para se manter no poder, vender a alma. Não vou dizer para quem. Vender a alma. E aí ele fica sujeito a esse tipo de negociata, esse tipo de chantagem que muitas vezes é feito dentro do legislativo. Então, um presidencialismo de conciliação, com moderação, com diálogo, com equilíbrio, mas com transparência e ética. Se você tiver um presidente da República honesto e ético, ele vai ter o apoio popular, ele vai conseguir aprovar as reformas necessárias, como a reforma tributária, que é a vacina econômica que nós precisamos para que o Brasil volte a crescer e gerar emprego, que é ser parceiro da iniciativa privada, desburocratizando, simplificando, garantindo neutralidade, fazendo com que o mais pobre pague menos e aquele que é mais rico contribua um pouquinho mais, para que a gente possa ter uma economia forte e, a partir daí, o setor, a iniciativa privada, inclusive com menos carga tributária, enquanto pessoa jurídica, possa abrir portas, gerar mais emprego e renda. Então, desculpa ter sido longa, mas são duas. Fim da reeleição e, com ética, governar. Com isso, a gente não precisa. Se eu eleita presidente, com esta caneta, com uma caneta como esta, eu dou transparência no orçamento secreto. Eu baixo um ato normativo exigindo que todos os ministros de Estado deem transparência absoluta nas contas públicas do orçamento. No primeiro dia, ele vai dizer quem é o parlamentar que mandou recurso, para onde mandou esse recurso, para ver se lá na ponta esse dinheiro chegou. Quem viu recentemente um grande artigo, eu recomendo até,
que foi publicado, começou com o Estadão, e hoje a revista Piauí fez uma matéria brilhante explicando para onde estão indo os recursos públicos, os impostos que todos nós pagamos. Eu vou dar um exemplo aqui, que vai virar uma anedota. Um dia os livros jurídicos vão contar isso, porque é uma verdadeira anedota, só pode ser. Qualquer país do mundo vai falar isso aí é uma brincadeira, né? Uma brincadeira, inclusive, de mau gosto. No único município, um município pequeno do estado do Maranhão, tem uma denúncia seríssima, de um município de talvez, não sei se tem 35 mil habitantes, desculpa, eu sou ruim, às vezes eu esqueço números, de 35 mil habitantes, o prefeito, para poder receber recursos extras para o ano que vem, ele disse no ano anterior que ele extraiu 540 mil dentes. 540 mil dentes dá praticamente 14 dentes por habitante. Do neném, que não tem dente, até o idoso de 95, 98 anos, que já não tem todos os dentes. Então, teria que ter extraído 14 dentes de cada habitante daquela cidade para ele ter realmente gasto aquele valor que ele gastou. Ele fez isso por quê? Porque ele precisava aumentar o teto do que ele gastou para poder receber naquele valor, no ano que vem, recursos do orçamento secreto. Para onde está indo esse dinheiro? Essa nota é fria? Ele conseguiu executar 10%, 50%, ou ele não executou nada? A nota é fria e 100% desse orçamento público foi embolsado. A história dirá se nós estamos diante ou não do maior esquema de corrupção do planeta Terra com orçamento secreto. Como eu disse, isso vai ficar para a história. Obrigado. Ainda, candidata, ainda no campo dos gastos públicos, finalmente indo aqui às perguntas sorteadas, eu tenho duas perguntas que eu acho que tratam do mesmo tema. Uma é sobre o aperfeiçoamento do controle da administração, inclusive em relação aos gastos realizados em decorrência das emendas parlamentares. Hoje a gente tem uma dinâmica muito grande sobre as emendas, e também a outra sobre as regras de responsabilidade fiscal, que também estão no centro do debate dessa eleição. Como que a senhora avalia as atuais regras e as aplicações práticas delas? Bom, eu vou responder em conjunto, realmente, porque uma questão puxa a outra, né? Nós temos que aperfeiçoar os órgãos de fiscalização e controle internos dos três poderes. Nós falamos do judiciário, né? Comentamos aqui rapidamente sobre do executivo, mas também do legislativo, e fazê-los funcionar. Para isso, é preciso dar transparência para os órgãos de controle interno que já existem. Bom, desde a simples, entre aspas, simples, porque para mim é muito importante, a ouvidoria, né, que é lá o fato de poder ouvir a sociedade, naquilo que ela tem de reclamação da qualidade do serviço público, passando pela Controladoria Geral da União, passando pela Polícia Federal, que precisa ter autonomia para fazer o dever de casa e investigar esses escândalos de corrupção. Então, é dar autonomia, melhorar a lei naquilo que precisa e dar autonomia. No que se voltado especificamente à questão de gastos públicos, nós vamos tomar duas medidas de imediato. Primeiro, que acho que conclui aquilo que eu comentei do orçamento secreto, é recriar o Ministério do Planejamento e Orçamento. Se você não tem um executivo que tem a chave do cofre na mão, planejando onde vai gastar, com programas, metas, prazos e resultado, se você não sabe onde você quer chegar, não sabe que política pública vai realizar, com que dinheiro, é como um orçamento doméstico, um orçamento de uma empresa. Se você não sabe, você abre o flanco para que o legislativo faça o que fez. Ele confisque, né? Ele sequestre esse orçamento. Porque, não, vamos lá, a gente está criticando o poder legislativo, mas o orçamento secreto foi feito e está sendo feito com a conivência do executivo. Primeiro, com a incompetência do executivo, que não planeja nada, porque não conhece nada, é omisso no principal, e não sabe onde quer chegar porque não conhece as mazelas do Brasil, não conhece as riquezas do Brasil, não sabe o que dizer para o Brasil e não sabe o que oferecer para o Brasil. Dinheiro não fica solto. Então, se você tem um orçamento que é elaborado pelo Congresso Nacional, onde o Executivo não diz quais são as diretrizes para onde esse dinheiro vai, você cria o que se aconteceu no Congresso Nacional, que é o orçamento confiscado. Então, dentro desse aspecto, dentro dessa questão toda do controle interno, a recriação do Ministério do Planejamento e Orçamento. E o segundo, trazer o ESG para dentro da máquina pública. Transparência, eficiência da máquina,
claro que ESG, já falei da questão ambiental, eficiência, eficácia, transparência, boa governança. E boa governança passa pelo controle e da hierarquia interna que existe dos órgãos de fiscalização e controle. Eu vou dar um exemplo só, eu não quero me delongar nessa questão, mas quando eu estava na CPI da Covid, eu vi o que a omissão da CGU, e mesmo a AGU ali, nos contratos, vou dar só um exemplo do contrato da Covaxin, que foi o que eu descobri, tinham várias denúncias, vários processos, aí fizeram um sorteio lá, quem pega um, quem pega outro, e eu não tinha visto ainda os processos, todo mundo pegou os pequenos, todo mundo quis pegar os menores. Sobrou para mim a Covaxin, eram 2 tomos desse tamanho. Desse tamanho. A espiral não dava para... E eu fui estudar aquele contrato. O que é essa Covaxin? Era uma vacina. Quando eu fui olhar, como é que a Covaxin chegou? Como é que o governo, o Ministério da Saúde, assinou um contrato de compra de uma vacina que não tinha ainda nenhuma comprovação científica de eficácia, autorizou e assinou a possibilidade de emitir uma invoice, uma nota fiscal, de 45 milhões de dólares, de pagamento antecipado, portanto, de mais de 200 milhões de reais, para ser depositado no paraíso fiscal, de forma antecipada, de uma vacina que ninguém sabia. Onde estavam os órgãos de fiscalização e controle? E eu olhei. Então, toda hora mandava para um órgão, para outro, tanto que eram 2 volumes desse. O processo foi e voltou, e a rapidez é impressionante, porque nós estávamos no meio de uma pandemia, num prazo tão curto, viraram 2 tomos desse tamanho, porque ia e voltava, e era assim, preciso disso em 2 horas, e precisava de um parecer em 2 horas, nós somos advogados. Num contrato dessa complexidade, exigir que um procurador, um advogado da União, a controladoria, pudesse analisar processos com essas, estou dizendo 2 horas, eu não me lembro mais do tempo que era, mas era tudo assim. E era e-mail para cá, e-mail para lá, estava tudo lá. Está tudo lá para os senhores conhecerem. Tudo lá, e aí entra um pouco na questão dos poderes, né? E agora, toda hora, o Procurador-Geral da República dizendo que não viu sequer indícios. E aí, aqui, com todo o meu respeito, ou sem nenhum respeito, porque eu não votei nele na recondução. O Ministério Público antecipar um juízo de valor, havendo indícios gravíssimos, um desrespeito aos mais de 670 mil vítimas fatais, quantos jovens, quantos filhos e filhas morreram antecipadamente por conta da falta de vacina e da tentativa de se superfaturar, como se a vida pudesse valer $1. Porque é o que eu vi ali. Tentativa de comprar vacina desde que se desse propina de $1 por dose de vacina. E o Ministério Público dizer o seguinte, não vejo qualquer indício, eu posso dizer, um advogado pode dizer, um cidadão pode dizer, mas o Ministério Público, que foi criado nos preceitos constitucionais para fiscalizar e para proteger a coisa pública, o dinheiro público, a sociedade brasileira, arquivar sem ao menos dar a chance da sociedade analisar e ver o que estava acontecendo, com todo respeito, meu pai foi promotor de justiça. Eu tenho carinho pelo Ministério Público, assim, como poucas pessoas. Eu defendo, apesar de ser política, fui prefeita, fiscalizada pelo Ministério Público, eu defendo o Ministério Público e todo o trabalho que ele tem, inclusive a autonomia e os poderes que ele tem constitucional, porque tem gente que quer acabar, mas, infelizmente, no momento que o Brasil mais precisou, dos tempos recentes, a Procuradoria-Geral da República não fez o seu dever de casa e não deu aquilo que o brasileiro merecia, né? A resposta verdadeira do que efetivamente aconteceu diante das gravíssimas denúncias que a CPI da Covid recebeu nesses meses que nós nos debruçamos em torno dos processos. Eu sei que eu acabei deixando a emoção falar e fui mais longa do que deveria, mas acho que de alguma forma está relacionado a isso. Mais uma pergunta que foi sorteada, candidata. De acordo com os dados da FAO, 1 em cada 3 brasileiros enfrenta algum tipo de insegurança alimentar. Como o seu governo irá aliviar o sofrimento crescente dessa população? Acho que uma pergunta recorrente que me fazem, se não for normalmente a primeira que normalmente me fazem em fóruns assim, mais
genéricos, não tão específicos como aqui o da Ordem dos Advogados, é a seguinte: por que você quis ser candidata à presidência da República? E eu não tenho como responder diferente, a não ser dizendo o seguinte: a minha resposta está em cada praça pública das grandes cidades do Brasil. Nas barracas de lona que hoje abrigam famílias inteiras, mães alimentando no seu seio seus filhos e ela mesma com fome, porque o pouco de comida que ela tinha no dia, ela teve que dar para os seus filhos. Então, assim, acho que nada pode comover mais, nada pode sensibilizar mais uma mãe como eu, uma mulher, um pai, um trabalhador, né, do que saber que num país continental como o nosso, rico como o nosso, nós temos 33 milhões de pessoas que de alguma forma estão passando fome. São pelo menos 5 milhões de crianças dormindo com fome todas as noites. É quase metade da população brasileira, 45% da população brasileira, que tem algum tipo de insegurança alimentar, ou leve ou grave. Ou não almoçam direito para poder sobrar para a noite, porque a noite é longa. E é duro acordar de madrugada com fome, é esses os depoimentos que a gente recebe. Eu recebia como prefeita, eu recebo até hoje. Então, sou candidata à presidência da República porque a prioridade absoluta do meu governo é erradicar a miséria e diminuir a pobreza. É óbvio que para isso a gente tem que gerar emprego. Emprego é a nossa obsessão. Mas enquanto a gente não faz isso, e vai fazer com uma reforma tributária nos 6 primeiros meses, porque ela já está gestada, pela primeira vez nós temos condições de aprovar ainda esse ano, de outubro até dezembro, ela está parada na CCJ, porque o presidente da República e o ministro da Fazenda não disseram, nós queremos avançar com ela. Eu sei disso porque eu trato disso desde que comecei a dar aula. Há 30 anos eu acompanho a questão da reforma tributária no Brasil. Repito, é a vacina econômica, é a salvação do Brasil. Pode não ser a ideal, mas ela está boa. Pode precisar melhorar alguma coisa, mas ela está boa. A gente tem que fazer algumas coisas ainda em relação a ela. Mas pela primeira vez a reforma tributária tem condições de sair do papel. Porque tem a unanimidade do CONFAS. Todos os secretários de Fazenda de todos os estados pela primeira vez disseram, tudo bem, nesses termos a gente aceita porque é o que nós temos. E nós não tivemos uma única palavra decisiva do ministro da Fazenda dizendo, vote. Ele tem maioria, podia votar. Nós já podíamos ter liberado a reforma tributária para a Câmara, mas vamos fazer. Eleita presidente da República, em outubro, eu sou senadora ainda até dezembro. Votamos na CCJ, votamos no plenário, porque ela está pronta, e mandamos para a Câmara dos Deputados. É possível aprovar a reforma, aliás, não é só possível, é fundamental para o Brasil. E eu aqui conclamo os senhores advogados, senhoras advogadas e a própria Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo os ajustes que acham que precisam ser feitos. Mas se nós não aprovarmos a reforma tributária nos próximos 6 meses, nós não teremos condições de alavancar a economia no Brasil. E se nós aprovarmos a reforma tributária, nós garantiremos aquela chamada estabilidade que o Brasil precisa. O Brasil precisa resolver 2 problemas. O problema da macroeconomia, que se resolve com a troca do presidente da República, porque a macroeconomia tem muito a ver com percepção econômica, né? Percepção do mercado com a política. Se a política é instável, a economia é instável, a bolsa cai, o dólar sobe. Se a economia é estável, ela é segura, ela é firme, se é uma política que vai pacificar o Brasil, automaticamente as coisas caminham. E nós sabemos que hoje na economia, os preços dos produtos que nós consumimos hoje todos estão em dólar, é fundamental a estabilidade do nosso câmbio. Então, diante desse cenário, de tudo isso, a reforma tributária ela é fundamental. É macroeconomia, com troca do governo, e a reforma tributária nos 6 primeiros meses. Se nós fizermos isso, nós rapidamente abrimos o mercado de trabalho para os trabalhadores que estão na informalidade e para aqueles que estão vivendo de bico ou de súplica do Auxílio Brasil. Só tem um jeito de acabar com a fome no Brasil, além da transferência de renda para quem mais precisa, porque quem tem fome tem pressa, é garantir emprego. E só vamos garantir emprego se nós tivermos uma política macroeconômica centrada e se nós tivermos uma reforma tributária nos próximos 6 meses. Por fim, candidata Simone Tebet à presidência da República, a última pergunta sorteada é sobre liberdade de imprensa. A pergunta é se a senhora considera como valor absoluto ou ela pode ser relativizada. E qual a sua posição sobre projetos de lei que visam o controle
dos meios de comunicação. E eu acrescento aqui as redes sociais também nesse contexto. A liberdade de imprensa ela é absoluta numa democracia nos termos da Constituição. É a Constituição e não o homem público e não o presidente da República que vai dizer o que pode e o que não pode a imprensa fazer. Quando a gente fala de democracia, às vezes eu vendo alguns jovens aqui, é importante a gente lembrar o que significa isso, né? O que são os valores democráticos e as instituições democráticas. Não existe democracia sem os três poderes de forma harmônica e independentes trabalhando. Não existe democracia sem liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Não existe democracia sem soberania popular, do voto do eleitor sendo respeitado nas urnas, sejam quais forem os resultados. E não existe democracia sem a liberdade de imprensa, para poder dizer, sem nenhuma preocupação do jornal ser fechado, do jornalista ser preso ou até ser morto, como acontece ainda em alguns países do mundo que não são democráticos, se ela não for livre. Portanto, a liberdade de imprensa ela é absoluta nos termos da Constituição. E nós temos que diferenciar. São duas coisas distintas, né? A liberdade de imprensa da atitude individual de um determinado jornalista. E como qualquer cidadão, está sujeito aos rigores da lei, né? Se cometer algum tipo de crime contra a honra de quem quer que seja. Diante disso, não vamos nos esquecer que os governos ideológicos normalmente tendem a querer implantar alguma medida, alguma restrição à imprensa. Foi assim no passado e é assim no presente. O governo passado também falou em alguma forma de restringir, de cercear a mídia brasileira. E este, então, a gente não precisa dizer. Talvez o que a gente tenha que enfrentar, talvez não, nós vamos ter que enfrentar com mais coragem a questão da fake news. O legislativo tem que enfrentar isso com coragem, e há projetos nesse sentido, e o executivo tem que se comprometer a sancionar, porque o judiciário sozinho não dará e nem dá conta do recado, nem a Ordem dos Advogados. Acho que é uma tarefa de todos nós. A maior ameaça hoje às democracias modernas no mundo é exatamente o que nós vemos hoje nas redes sociais, através de fake news, transformar mentiras em verdades. E nesse ambiente de ódio, de desconstrução, porque uma verdadeira desconstrução da verdade, as fake news estão entrando, infelizmente, na mente dos mais jovens que não conhecem e não sabem o que foi uma ditadura no Brasil, né, e no mundo, e acaba deturpando os valores. Então, sim, a liberdade de imprensa absoluta nos termos da Constituição, e nós precisamos e vamos combater com rigor fake news. Muito bem, dessa forma, já caminhamos para o final desse nosso encontro. Parabenizo a candidata Simone Tebet pela sua participação nesse momento de democracia. Nós sabemos o quanto é difícil a viabilização de uma candidatura, ainda mais nessa magnitude para a presidência da República. Então, sucesso para a senhora na sua empreitada, tão fundamental para o Brasil. Renovo o meu orgulho, a minha honra e minha alegria de estar presente aqui na minha casa, na nossa casa, né, senadora? Na nossa casa, com todos os colegas. Eu agradeço à presidente Patrícia Vanzolin pelo convite, ao vice-presidente Sica, aos meus queridos amigos também, Solange Amorim e o Alexandre Domingos, que são diretores da OAB e da CAASP, o Ricardo Vitaporto, o Tojal, aos outros que estão na mesa aqui, que também me acompanham, todas as senhoras e senhores que eu conheço, outros não, mas fico muito feliz de revê-los hoje. E lembrando que a OAB tem esse papel fundamental mesmo de respeitar as normas democráticas, a justiça social, o princípio máximo da dignidade da pessoa humana, eleições livres e, acima de tudo, ser ponta de lança da sociedade civil. Então, no futuro, cada vez mais a OAB vai cumprir esse papel a contento e necessário para essa função que o legislador nos colocou. Aquele artigo 133 lá é coisa seríssima. E eu cumprimento a OAB por estar exercendo o máximo desse papel nesse momento democrático. Para o encerramento dos trabalhos, eu passo a palavra para o vice-presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, já me arvorando até na condição do cerimonial. Advogado é fogo, viu? Perdão.
Perdão. Doutora Simone? Sim. Então, agradecemos a condução do Dr. Sergei Cobra por esse debate e devolvemos, então, em nome da OAB São Paulo, a palavra à doutora Simone Tebet para as considerações finais. Obrigada. Já falei. Agora foi. Aí. Já falei demais para o meu tamanho. Como eu quero ser convidada novamente para voltar, eu vou só fazer um agradecimento especial ao Dr. Sica, em nome dele e das meninas que me acompanharam aqui na mesa. Muito obrigada. Eu gostaria de comentar a todos e a todas, dizer que eu me apresento ao Brasil com muita coragem, mas nos apresentando com um jeito novo de governar, um jeito novo de fazer política, porque esta, do jeito que está, não está dando certo. Um jeito de governar com sensibilidade social, com responsabilidade fiscal, com amor às pessoas, tendo como nossa Bíblia política a Constituição Federal e tudo o que ela representa para todos nós. Transparência, ética, compromisso social, com tolerância, com diálogo, com amor, com respeito e com ética. Acima de tudo, com ética. É possível fazer diferente. Vou repetir, é preciso fazer diferente e nós vamos fazer diferente. Com amor e com coragem, nós podemos juntos reconstruir o Brasil para mudar o Brasil de verdade. Muito obrigada. Gratos à doutora Simone Tebet, candidata à presidência da República. E para o encerramento dos trabalhos, passamos a palavra ao doutor Leonardo Sica, vice-presidente da OAB São Paulo. Senadora, tenho certeza que hoje, dentro das nossas modestas possibilidades de melhorar o mundo, de melhorar a democracia brasileira saiu um pouquinho melhor do que ela estava ontem. Mas o nosso esforço é esse, para de pouco em pouco ir melhorando. E você? Sem excelência? Claro, por favor. E você, de maneira generosa, simples, que isso nos toca muito, informal, colaborou muito para isso hoje, e as portas da casa estão abertas aqui para que você volte como senadora, como presidente, né, com aquilo que o destino lhe reservar. Né. Cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. A senadora falou das funções da ouvidoria, são muito importantes. Nosso ouvidor Wilson Santos aqui, cumprimento, chegou aqui agora também. Cumprimento a plateia, especialmente os jovens que estão aqui hoje. É muito bom para a gente ver a nossa casa cheia de jovens, né? Talvez a nossa geração já está chegando ao final e talvez não tenha conseguido muita coisa em termos de melhorar o nosso Estado Democrático de Direito. A função está com vocês, nós estamos aqui para passar para vocês a percepção daquilo que nós vimos e daquilo que nós vivemos. E deixar, pegando aquilo que a senadora falou algo que é aquilo que nos toca e nos move mais hoje. Dos problemas que nos movem, nos milhares de problemas que envolvem o Brasil hoje, talvez um que esteja na raiz dos problemas, e a senadora foi feliz em dizer, é a negação da política. É negar a política, é virar as costas à política. E nós aqui que estamos aqui, Alexandre, Priscila, Solange, nós ouvimos muitas vezes, olha, não queremos que a OAB se envolva com política. E nós estamos aqui para dizer que nós queremos uma OAB que se envolva com política. Nós queremos uma OAB que faça política. Mantendo o nosso compromisso fiel de distanciamento da política partidária, que nós não podemos ter, e as coisas não se confundem, mas tendo a coragem e a serenidade de dizer que a função nossa é fomentar a vida política. Porque a negação da política vem fazendo paulatinamente, senadora, que os melhores se distanciem da política. Que as melhores pessoas e melhores ideias estão cada vez mais distantes da vida política. E o resultado está aí. O resultado nós estamos vendo. Cada um de vocês está vendo e sentindo qual é esse resultado. Então, essa nossa iniciativa tem a função de trazer de volta as melhores pessoas e as melhores ideias para o centro da vida política brasileira. E eu tenho certeza, senadora, que você, Vossa Excelência, está entre as melhores pessoas e tem as melhores ideias para trazer a política nossa. Muito obrigado a todos aqui pela presença. A senadora vai ficar um pouquinho aqui para conviver aqui com vocês, depois vai dar a entrevista, atender a imprensa aí no fundo e pedir que fosse passar o serviço. Muito obrigado a todos pela presença. Nós continuamos em breve.
Deste modo, a OAB São Paulo finaliza a hora do voto com a candidata à presidência da República, Simone Tebet. Pedimos aos integrantes da mesa diretiva que permaneçam aqui para as fotos da nossa imprensa, bem como as fotos institucionais da OAB São Paulo.